Olá pessoal, bem-vindo ao nosso webinar de tomografia computadorizada. Na aula de hoje nós vamos falar aí a respeito do tromboembolismo pulmonar. Protocolo aí um tanto quanto que causa um tanto quanto de medo nas pessoas. Ele foi um pouco popularizado aí devido às suas dificuldades e tudo mais. Mas o que eu costumo dizer é que não tem protocolo difícil. Talvez você não esteja devidamente preparado aí anatomicamente, fisiologicamente falando, né, e nas condições aí de manejo do equipamento. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o TEP, o que significa o termo tromboembolismo pulmonar. Né? Então, nós temos aqui a discriminação do que é o TEP. Né? O TEP nada mais é do que coágulos sanguíneos ou trombo desenvolvido em algum local distante da circulação venosa sistêmica, com posterior impactação de desordem isolada. O que isso significa? Significa que a formação desses trombos, eles sempre vão estar ocorrendo em alguma região fora da circulação pulmonar, onde vai estar ocasionando esse impacto ali nas artérias pulmonares principais, no tronco, nas segmentares, nas lobares, né? E assim por dentro todas as suas ramificações. O TVP, que é a trombose venosa profunda, ele tem relação direta aí com os casos de tromboembolismo pulmonar. Porém, não é a única causa, como nós vamos ver nos slides seguintes. As principais causas que nós temos aí de trombose, de tromboembolismo pulmonar: a estase venosa, lesão do vaso e hipercoagulabilidade. A estase venosa nada mais é do que a diminuição da velocidade da circulação sanguínea, como por exemplo pacientes acamados muito tempo, cirurgias muito longas, sentado por muito tempo em viagens, em espaços reduzidos. Né? Um grande exemplo que nós costumamos falar é a respeito aí das viagens de avião. Né? Se o paciente já tem uma pequena suscetibilidade a ter uma circulação mais lenta, a uma coagulação mais rápida, e ele fica muito tempo sentado, até mesmo no trabalho, no dia a dia, isso pode favorecer a formação de trombos nas panturrilhas, nas vias profundas da panturrilha. E esses trombos podem se deslocar pela circulação venosa, subir pela cava e parar ali dentro das artérias pulmonares. Então, viagem de avião é sempre importante aí estar levantando, viagens longas, tá acima aí de 4 horas, tá levantando, dando uma volta, indo até o banheiro e retomando a sua posição. Lesão do vaso. As lesões do vaso, elas são bem comuns em pacientes que sofrem fratura exposta. A fratura exposta é uma das grandes preocupações aí, é a formação de tromboembolismos pulmonares. Por quê? O organismo, na tentativa de regeneração do vaso, acaba coagulabilizando ali mais rápido e formando trombos que podem acabar se deslocando na corrente sanguínea. A hipercoagulabilidade é uma situação aí peculiar do paciente que pode estar relacionado com hipercoagulação espontânea, pacientes com tumores, pacientes gestantes, o uso de anticoncepcionais aí, talvez popularmente já seja bem conhecido aí, pessoas que fazem uso desse para seja qual for a sua finalidade, ficam mais suscetíveis à formação de coágulos aí devido à ação hormonal dentro do organismo. Pacientes diabéticos e doenças hematológicas de modo geral. Né? De maneira rápida, só para a gente entender o tratamento dessa doença, ela funciona de que forma? Então nós temos aí uma situação de hipercoagulabilidade. Então o que nós temos que utilizar para reverter essa situação? Anticoagulante. Né? Então, popularmente aí nós temos em uso no mercado a heparina e a varfarina, que tem aí como ação a dissolução desses trombos que estão impactando nas artérias pulmonares. Porém, pacientes que têm TEP recorrente, né, fez um TEP, já está com TEP crônico, fez um TEP novo, né, esse tipo de paciente é indicado para ele o uso do filtro de veia cava, que é o filtro de Greenfield. Né, então ele é colocado aí pela veia femoral, sobe e fica ali à altura das veias renais, fazendo ali uma espécie de filtro. Todo trombo que passar por essa região, ele vai ter que ser dissolvido para não impactar na circulação pulmonar. Então, quando nós estamos falando aí de protocolo para pesquisa de tromboembolismo pulmonar,
Nós estamos falando de uma angiotomografia de tórax com ênfase em artérias pulmonares. Então, o posicionamento do paciente vai ser um posicionamento semelhante e idêntico ao de tórax. Então, vai lá posicionar o paciente, membros superiores estendidos acima da cabeça. A relação do paciente em relação ao gantry, pés primeiro ou cabeça primeiro, isso vai muito de local para local. Eu, particularmente, recomendo que seja feito feet first. Você tem uma melhor comunicação visual com o paciente e o manejo também da bomba, ele fica melhor com os pés entrando primeiro. Então nós vamos aí ter a realização do nosso scout, tá? E nós temos aí algumas variações para a realização do protocolo, tá? Em relação ao bloco de aquisição, então nós tínhamos aí no passado não muito distante algumas limitações devido à quantidade de fileiras de detectores e tudo mais. Então alguns serviços optavam em cortar da base até a altura aqui dos vasos supraórticos, né? Porém, com o avanço aí da tecnologia, nós conseguimos hoje aí estar fazendo varreduras mais extensas em curto tempo, então não há mais necessidade desse tipo de limitação. Uma prática bem comum ainda é a direção dos cortes serem de inferior para superior. Tá? Isso diminui os artefatos de movimentos respiratórios, né, e artefatos de subclávio, que são bem comuns aí quando você usa um volume acima do necessário. Falando de espessura de corte, nós temos aqui uma sugestão que se aplica a todos os protocolos, a todos os equipamentos mínimos necessários para a realização de angiotomografia para pesquisa de tromboembolismo pulmonar. Isso significa o quê? Cláudio, qual equipamento que é o mínimo necessário? Bem, pessoal, a partir de 6 canais, uma pessoa com boa expertise, um bom conhecimento da máquina, ela vai conseguir fazer um exame para pesquisa de tromboembolismo pulmonar um equipamento de 6 canais. 4 canais, eu já costumo dizer que não é exame, é milagre. Né? E assim, inferior, mesma coisa. Vocês sempre vão ouvir um colega falar, não, mas não sei quem fazia, não sei... Gente, isso não é o indicado. A gente está aqui falando de ciência, então a gente não pode ir por achismo ou por um caso ou outro isolado, entende? Então a gente tem que falar de ciência. Então a ciência mostra aí que 6 a 8 canais é o mínimo necessário para a realização. E naturalmente, como é um exame de curto tempo, quanto mais fileiras de detectores, melhor vai ser o nosso exame, mais rápido, menor a chance de contaminação do exame. Eu já explico para vocês o que é contaminação. E as espessuras, obviamente, que vai depender aí da tecnologia do equipamento. 2 a 3 é o mínimo necessário, porém aí com equipamento de 64 canais nós trabalhamos com submilímetros de 0,5, 0,6. Tá, FOV-MA ou KV-MA é realmente algo muito sugestivo, que pode estar variando de equipamento para equipamento, o valor de pitch utilizado, tá? São fatores aí que acabam tendo grandes variações. O que é importante vocês entenderem é o seguinte, que tomografia computadorizada, protocolo em principal, é algo muito subjetivo. Não aplica-se a tudo e a todos em qualquer momento. Isso que eu estou falando para vocês, eu procuro sempre estar trazendo outras possibilidades, porque é assim que funciona hoje dentro da tomografia. O que eu faço em um serviço, às vezes eu não consigo fazer em outro. A limitação de protocolo por parte do radiologista que solicitou, a limitação por parte do tipo de equipamento. O que é importante você que está começando agora fixar é onde começa o exame, onde termina, qual a finalidade do exame, quais imagens eu devo obter, quais imagens vão ser a ideal aí para o radiologista. Nós temos 2 maneiras principais de realização para esse exame. O uso da ferramenta Smart Prep, por fabricante GE, Track Bolos, Carry Bolos, para os outros fabricantes, né? O Toshiba, não me recordo agora qual que é a ferramenta que eles dão o nome, mas todas têm a mesma finalidade, que é fazer o quê? Fazer um monitoramento ali da chegada do contraste na região que você predeterminou. Então nós temos aqui um scout
com a linha base aqui acima dos vasos supraórticos. Então vocês observem aqui, ó, nós temos a carótida comum esquerda, a subclave esquerda e aqui o tronco braquicefálico arterial, e logo ao lado aqui nós temos a veia cava superior. Por que eu utilizei esse daqui como referência? Nesse exame aqui nós vamos estar monitorando a chegada do contraste na veia cava superior. Nossa, Cláudio, mas por que na cava superior? Aí você volta aqui para mim e lembra daquela aulinha de fisiologia. Pequena circulação, grande circulação, circulação sistêmica. Lembra? Então, a pequena circulação, o contraste chega por onde? O contraste chega na cava. Vamos aqui na imagem aqui. Ó. O contraste chega na cava aqui do lado direito. Átrio direito, ventrículo direito. Aí ela sobe aqui na artéria pulmonar, ramo direito, tronco pulmonar e ramo esquerdo. O nosso exame de TEP é nessa região aqui, tá? Que nós vamos ter que ter a captação das imagens. Preenchimento aí do tronco, dos seus ramos interlobares, segmentares, que são o ideal para o estudo. Antes de ser feita o retorno pelas veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e naturalmente, obviamente, o melhor exame é antes do contraste sair pelo ventrículo esquerdo. Por quê? Isso me garante que eu tenho uma grande concentração de contraste nas artérias pulmonares, que é o meu interesse do meu exame. Aí, voltando na imagem, por que eu pedi para monitorar a cava superior aqui? O contraste chegando aqui nessa região, para esse protocolo, eu recomendo que os cortes sejam feitos de superior para inferior. Vamos raciocinar comigo. Eu estou aqui monitorando aqui nessa linha vermelha. O contraste chegou aqui, ele chegou, não precisa colocar valor na escala de Hounsfield nem nada, porque ele já vai bater ali numa densidade muito alta, no mínimo ali 250, 300 ele vai bater. Então, muito bem. Então, quando o contraste bateu aí nessa região, o que nós vamos fazer? Vamos dar start ao exame. Pedir para o paciente enche o peito de ar e segura. Então, se eu for começar de baixo para cima, eu tenho essa distância aqui para me deslocar. Vão dar pelo menos aí 7 segundos, dependendo do equipamento. Porém, se eu já estou aqui em cima e vou fazer a aquisição de cima para baixo, então dependendo do equipamento, aí o delay mínimo varia de 3 a 4,5 segundos. Então eu consigo fazer o quê? Enche o peito de ar, o contraste está aqui na cava, está enchendo o átrio direito, ventrículo direito e saindo pela artéria pulmonar. Esses de 3 a 4 segundos e meio é o tempo de encher o peito de ar, segurar, preencher essa região aqui de contraste e você desce fazendo os cortes. Essa é uma das opções que eu acho mais interessante para equipamentos até 16 canais, tá? Monitoramento na cava. Ah, Cláudio, eu trabalho com 64 e quero fazer um monitoramento por Smart Prep. 64 canais você pode monitorar direto no tronco, tá? Diretamente no tronco. O contraste bateu ali com 100 de HU, 90, 100 de HU. Você pode dar start no exame, de baixo para cima, de cima para baixo, que no 64 você não vai perder, ok? Outra técnica que eu particularmente indico como a melhor para esse tipo de exame é a técnica de time bolus, tempo de bolus, time bolus. Então, eu consigo calcular quanto tempo o contraste demorou para chegar no tronco pulmonar em maior pico. De que forma? Então, vou fazer cortes estacionários ali em cima do tronco pulmonar, né? Fiz a localização aqui do tronco pelo meu scout, né? Tive a obtenção dessa imagem. Então, está aqui o tronco pulmonar e o seu ramo direito da artéria pulmonar. Então, eu vou ficar fazendo cortes em cima dessa região e eu vou injetar 20 ml de contraste simultâneo, tá? Então, eu solto ali 20 ml de contraste com o mesmo fluxo que eu vou usar para fazer o exame, isso é importante, tá? Então, eu soltei ali 4 ml por segundo. Outra coisa que eu passei no slide anterior, acabei não dando tanta importância. Fluxo. Fluxo para TEP, o pessoal fala muito, 4,5, 5, gente. Depende muito da concentração do contraste que você está utilizando. Percebo que a gente não vai conseguir
somente nessa aula, está falando de todos os aspectos que envolvem o exame. A gente está sendo até um pouco generalista. Nós não falamos do tipo de contraste, concentração de contraste, possíveis reações adversas e tudo mais. Mas falando em fluxo, que é o importante para esse exame, a gente entra na questão de punção. Então, fluxo para TEP de 3,5 a 4 é o mínimo necessário. Mínimo necessário para você estar fazendo um exame bacana. Pô, Cláudio, mas eu já vi o pessoal fazendo com 5, eu já fiz com 7, pessoal. Depende do biotipo do paciente. Se você pegar um paciente magro e jovem, você fizer com fluxo de 5, você tem grande chance de perder se for um equipamento de 16 canais. Você está empurrando muito rápido. Então a gente precisa de uma coluna de contraste. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Então você precisa de uma coluna de contraste. O que é a coluna de contraste? É o tempo de injeção ali suficiente para manter contraste dentro da região que você quer estudar. Tá? Então, 3,5 a 4 é o mínimo necessário aí e atende a maioria dos exames. Para 16, para 64, enfim. O gelco, o ideal para a gente trabalhar é um 18. Dá para trabalhar com 18 sempre? Não dá. Então, um gelco 20 bem puncionado, ele suporta até 4,5 ml por segundo, tranquilamente. Mas isso depende da qualidade desse gelco. Então, eu sempre falo o seguinte, converse muito com a enfermagem. Tenham essa proximidade com a enfermagem, porque é ela que vai dar o feedback para você, ó, esse acesso aí tá filé, pode mandar ver. Ou, ó, é um 20, mas não ficou muito bom. Elas têm esse tato, sabe? Então não adianta a gente querer achar que porque precisamos de um fluxo de 5, que vai dar para fazer com fluxo de 5. Então é muito importante a gente estar sempre alinhando isso junto com a enfermagem. Mas para fazer um TEP, o ideal é 18. Dá para fazer com 20? Dá para fazer com 20 também. Pega esse feedback aí com a enfermagem, tá? Então, no protocolo para time bolos, eu vou ficar fazendo os cortes ali em cima do tronco pulmonar enquanto eu injeto 20 ml. Algumas pessoas fazem com 10, eu acho que 20 é bacana, que dá para você calcular exatamente a passagem do contraste. Então veja nas imagens aqui. Ó. Então, fiz um corte, outro corte, o contraste começou a chegar aqui na cava, ó. Pintou aqui a cava, observe que a cava ficou um pouco mais densa no corte seguinte. No outro já começou a pintar discretamente aqui o ramo direito e o tronco. No corte seguinte você perceba que a densidade aumentou e depois a densidade diminuiu. Isso por quê? Porque o contraste já passou, nós só estávamos falando de 20 ml. Muito bem. Feito isso, nós vamos usar isso para o equipamento GE, uma ferramenta chamada MiROI. Tá? Que ela vai me dar aí a média aí de densidade de acordo com um gráfico que vai ser desenvolvido em cima dos cortes. Então, vou selecionar a parte de medições, MiROI, vou selecionar o MiROI absoluto para essa técnica. Após o MiROI absoluto, eu seleciono o ROI em elipse. Eu vou colocar o ROI aqui no tronco, na imagem que eu consegui aí visualmente ter a maior densidade. E feito isso, o próprio equipamento vai me gerar o gráfico, vai me gerar esse gráfico aqui, ó. Aqui ele tem a escala de Hounsfield e aqui ele tem o tempo. A interpretação desse gráfico é fator determinante para sucesso do seu exame. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes, foi o pico mais alto, depois caiu. Então o meu maior pico aqui de densidade, com aqueles 20 ml apenas, foi com 7 cortes. Como calcular isso? Esse protocolo estava com tempo de rotação de 1, com intervalo de 1 segundo entre um corte e outro. Então, 1 segundo de rotação, com mais 1 segundo de intervalo, então cada ponto desse representam 2 segundos. Feito isso, eu já sei que 14 segundos é o meu delay ótimo para a aquisição das imagens em maior densidade no tronco da artéria pulmonar. Então aqui a janela da bomba, foram feitos 20 ml. Primeiro e extremamente importante, nós temos aqui o teste. O teste sempre tem que ser feito com 1 ml por segundo a mais do que vai ser feita a injeção. Observe, isso é segurança. Lembre-se, o soro
e o contraste tem densidade diferente. O soro é muito menos, né, infinitamente menor aí a sua viscosidade. Então, se ele aguentar 5 de soro, ele vai aguentar 4 de contraste. Se ele não aguentar 5 de soro, ele não vai aguentar 4 de contraste. Então, injetou aqui, esse é padrão dessa bomba, 32 ml de contraste, 32 ml de soro, a 5 ml por segundo. Após isso, foi feito aqui 20 ml de contraste para aquisição do time bolus, não injetou soro depois para lavar, a 4 ml por segundo. Depois, na aquisição, foi feito, tá, isso aqui foi só uma janela de exemplo, mas talvez até se aplique. Se fosse arredondado aí para 15 segundos, 4 ml por segundo vezes 15, tá, daria os 60 ml necessários aí para essa aquisição. Não precisa aí usar aquela regrinha de 1,5 ml por quilo, 1 ml por quilo, isso daí caiu por terra. E obviamente, se você trabalhar com equipamentos de mais detectores, o contraste com maior densidade, você consegue reduzir isso. Recentemente eu fiz um com 40 ml no paciente mais magro, mais 60, 55, 60 quilos, um protocolo para TEP com 40 ml no equipamento de 16 canais. Isso com o contraste de densidade 300. Se fosse o de 370 ou 350, diminuiria para 25, 30 ml muito tranquilamente. Então, quais são as imagens aí que nós vamos obter? Então, vocês observem aqui, ó, o ventrículo direito bem hiperdenso. Isso aqui é um refluxo de contraste na cava, muito provavelmente aí por uma deficiência de tricúspide. Observem aqui, ó, o lado direito ele está bem cheio em relação ao esquerdo. Subindo, nós temos aqui, ó, a cava está bem cheia, isso significa que acabou usando a quantidade de contraste talvez um pouco maior do que a necessária. Mas o que é importante para o nosso exame é isso, ó, tronco pulmonar, ramo direito e ramo esquerdo bem densos, bem hiperdensos. Aqui nós temos a aorta ascendente e aqui a aorta descendente. Querendo pintar contraste, mas ainda não chegou a contaminar. Observe aqui, ó, o arco da aorta querendo sair contraste, porém não houve aí a contaminação. Então, pessoal, isso é um exame considerado aí padrão para pesquisa de tromboembolismo pulmonar. Outra situação extremamente importante que nós devemos nos atentar, quanto operadores, independente de qual seja a sua formação, é a interpretação dessas imagens. Hoje, nós temos aí um prazo médio de 3 a 4 dias para emissão de laudos, correto? Isso significa o quê? Que o paciente vem fazer o exame com você e daqui 3 a 4 dias ele vai ter um diagnóstico. Nos casos para TEP, tá? Pelo menos nos serviços cujo qual eu faço parte e supervisiono, eu sempre oriento a equipe o seguinte: leia a imagem, interprete a imagem. Está com dúvida? Envia para o radiologista. Não liberar paciente com protocolo para TEP, sem ter certeza que ele não tem TEP. Porque se ele tiver TEP, esse atendimento é de emergência. Entendam? É um atendimento emergencial. Então, se o paciente estiver com tromboembolismo pulmonar, o laudo já tem que sair, o paciente já tem que ser encaminhado para um pronto-socorro. Isso é uma situação de urgência e emergência, tá, pessoal? Então, é por isso que é importante o nosso conhecimento anatômico. Se você sabe anatomia, você sabe patologia. Isso é regra básica. Você sabe que é patológico. Ah, mas o que é? Aí é outra história. Nós não somos radiologistas, nós não fazemos diagnóstico. Nós fornecemos boas imagens para diagnóstico. É diferente, mas isso não nos impede de ter o conhecimento interpretativo das imagens, ok? Então, nós observamos aqui, ó. Então nós temos uma imagem limpa, né? Aqui, ó, tronco pulmonar, ramo direito e ramo esquerdo limpo. Observe que esse exame está contaminado. Isso significa o quê, pessoal? Tem bastante contraste na aorta, descendente e ascendente. Porém, o tronco está bem hiperdenso. Alguns radiologistas hoje ainda fazem até questão de que tenha esse pouco de contaminação, para ele ter certeza que teve realce em todos os segmentos das artérias pulmonares. Nessa outra imagem, aqui também o exame contaminado, ó.
a ascendente e a descendente. Então nós temos aqui o preenchimento de trombos aqui no ramo direito. Observe essa hipodensidade em relação a outra imagem que estava totalmente hiperdensa. E aqui no ramo esquerdo também um outro trombo. Esses trombos aqui são facilmente identificados, tá? Devido aí à sua impactação. E com isso o diagnóstico fica mais fácil. Os preocupantes mesmo são os interlobares e os segmentares, que vão em ramificações menores e acabam aí comprometendo a vascularização mais distal. Então, se o exame não fica com padrão de excelência, pegando realce de ponta a ponta, talvez o radiologista acabe aí fazendo uma reconvocação. Então, vejam só, eu tentei nesses poucos minutos aí fazer o quê? Um balanço de tudo que envolve esse exame e tentar desmistificar um pouco. Observem e anotem o que você precisa saber para fazer esse exame. Primeira coisa, você tem que saber anatomia. Você tem que saber fisiologia. Porque se você souber anatomia e não souber fisiologia, você não vai saber onde monitorar a chegada do contraste. Se você não souber anatomia, você já para antes de começar o exame. Não seja mais um apertador de botão. Nós somos os olhos da medicina. Então, para isso, nós temos que nos qualificarmos, temos que buscar esse tipo de conhecimento. Não é algo surreal, não é algo de outro mundo, é algo que está aqui para a gente. Da mesma forma que eu consigo obter esse conhecimento, qualquer um outro consegue. A diferença entre quem tem sucesso e quem tem fracasso é que quem tem sucesso tentou mais uma vez. Quem tem fracasso deixou de tentar. Então, se você tem dificuldade de aprender em uma forma, busque outra. Eu me uso como exemplo. Eu tenho muita dificuldade de aprender a métodos convencionais. É por isso que eu busco sempre estar trazendo inovações a título de metodologia de ensino. Eu, por exemplo, eu não consigo funcionar como todo mundo sentado na cadeira escrevendo. Eu me formei sem caderno. Eu assisto, eu processo aquelas informações e isso para mim me basta. Isso quer dizer que todo mundo vai aprender assim? Não, esse é o método que eu aprendi. Então, talvez se você está tendo dificuldade hoje para aprender, é que talvez você esteja indo no método errado. Sabe aquela velha frase, conheça a si mesmo? Conheça você. Você conhecendo você, você vai saber como desenvolver melhor as suas habilidades. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês nesse mais um webinar nosso. E gostaria aí de deixar, em nome da Plimagem, em nome da Faculdade Método de São Paulo, aí, os nossos singelos agradecimentos e esperamos encontrar vocês aí nos nossos próximos cursos, nos nossos próximos eventos e nessa nossa nova ferramenta aí que é o webinar. Um abraço, pessoal, até a próxima para vocês.